Paciência é moeda rara no futebol, e quem pede por ela, geralmente, é porque em algum momento acabou se arrependendo de não ter tido tanta calma assim com um ou outro jogador. E jogador de futebol que chega no profissional, principalmente em clube grande, é porque tem talento, porque joga em altíssimo nível. Só que o que diferencia jogadores nesse nível tão alto é mais do que o talento, é o mental do atleta. E se para jogador que já é formado, com rodagem e experiência na bola, não é fácil a pressão de jogar num gigante, imagina só como não é complicado para um garoto formado pelo clube, ainda mais na posição de goleiro. O Gabriel Batista foi um desses garotos formados no Flamengo que acabou não resistindo à pressão no clube. Oscilando como é normal para um jovem atleta, ele acabou massacrado pelas críticas e perdeu espaço no Flamengo. Deixou o clube com muita gente achando que o goleiro estava acabado pro futebol. Mas você sabe o que foi que aconteceu com o Gabriel depois que ele foi liberado pelo Flamengo? Sabe onde e como é que o goleiro tá hoje? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar tudo isso e você não vai acreditar. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, quero te fazer um pedido. Se inscreve aqui agora para você dar uma moral pro nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse. Ó, se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola de um jeito bem mais divertido com a gente, beleza? Então dá essa moral, se inscreve no canal e dá um like no vídeo, beleza? Jogar com a camisa do Flamengo já temos uma responsabilidade muito grande, né? E a confiança que o grupo me passou foi muito importante. Muito feliz com esse título, o primeiro jogando, mas isso não seria possível sem a ajuda dos meus companheiros. Então eu queria aqui dividir com eles esse mérito, porque eles foram fundamentais, me passaram confiança desde o meu primeiro jogo e eu só tenho a agradecer a eles. Se um dia alguém pedir o currículo do Gabriel Batista para querer meter uma pergunta do tipo "Você jogou aonde?", o interlocutor dessa pergunta pode passar muita vergonha. O Gabriel, além de ter jogado muito na base do Flamengo e ter passagens também na seleção brasileira na base, ele tem no currículo títulos importantes como uma Libertadores da América, 2 campeonatos brasileiros, uma Recopa Sul-Americana, 2 Supercopas do Brasil e é tricampeão carioca. Um currículo que muito jogador não vai conseguir nem no videogame. E o Gabriel tem só 26 anos. Para goleiro, ele é muito jovem, ainda tem muita coisa para conquistar. É um garoto que podia estar hoje no Flamengo, tinha esse desejo, essa ambição de fazer história pelo clube. De bastante experiência, onde eu pude subir no início do ano, logo após a Copa São Paulo. E foi muito legal, uma transição boa, onde eu treinava aqui, jogava no Sub-20 e por diversas vezes tive a experiência de conviver com bons momentos aqui, alguns momentos também difíceis, mas sei que estar no profissional do Flamengo é muito difícil, é para poucos. E esse ano, cara, não poderia começar de melhor assim. Eu esperava fazer minha estreia, graças a Deus saiu tudo bem, conseguimos vencer, e aí fizemos o segundo jogo e vencemos. Graças a Deus nos 2 jogos eu fui feliz em não levar gols, né, porque é importante pra gente, é importante pra equipe, mas sabemos que temos que aproveitar as oportunidades e eu sempre falo, a gente tem que estar preparado, porque às vezes a oportunidade aparece, se a gente não agarrar ela com unhas e dentes, a gente pode acabar deixando ela passar e a vida pode passar e você não se tornar um nada. Só que no futebol não tem jeito, né? Tudo é feito à base de resultados. O mesmo cara que pede pro clube utilizar mais a base e dar mais chances pro garoto é o cara que vai nas redes sociais massacrar o moleque que comete um erro em uma partida. E o Gabriel subiu pro Flamengo, pro profissional, numa fase bem vitoriosa do clube. É claro que é difícil subir numa fase ruim, mas numa fase tão boa assim, também não é fácil arrumar seu espaço. O Flamengo contratando grandes nomes para o time, jogadores internacionais e com muita moral. Até mesmo na posição dele, só tinha gente graúda. A gente tá falando de Diego Alves, jogador de seleção brasileira, que brilhou em clubes na Espanha. A gente tá falando do Hugo, que era um fenômeno na base do Flamengo, que não foi contratado, mas é um cara que subiu cheio de expectativas e até mesmo chegou à seleção brasileira. A gente tá falando de um Júlio César, que voltou pro clube como um ídolo
ídolo inclusive pro Gabriel, que era grande referência como goleiro e pessoa pro garoto. Absurdo. Trata todo mundo igual. Da moça, da tia da cozinha, do cara da portaria, ao mais alto escalão, trata todo mundo igual. Não tem essa. Quem é da base, sobe da base, ele trata igual também, sabe? Não é que ele abraçou, mas ele andava muito com a gente ali, cara. E, cara, é incrível também. Com 38 anos, o que o Júlio fazia. Mano, às vezes ele chegava lá, ele tinha um problema na lombar, né? E às vezes ele chegava com muita dor e não conseguia treinar. Mas quando ele ia treinar, mano, pra fazer gol no velhinho era foda, mano. Era foda, era absurdo. Foi o melhor do mundo, né, cara? O cara foi o melhor do mundo. O melhor do mundo, né, mano? O melhor do mundo, assim, voando, campeão da Champions. Absurdo, pô. E aí você imagina o cenário, você olha o time todo cheio de estrelas, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, enfim, só jogador daqueles realmente que a torcida quer, a contratação de peso. E no gol, você, um garoto formado na base. A responsabilidade, irmão, é gigante. A chance de você vacilar e pedirem a contratação de um goleiro à altura do time é muito alta. Um atacante pode errar, um meia pode cometer um deslize, o goleiro, quando erra, aí é fatal, meu amigo. E o Gabriel acabou sentindo isso na pele. Do mesmo jeito que quando ele foi bem, ele foi elogiado, exaltado pela torcida, quando ele errou, ele viu que é jogar no Flamengo e foi massacrado. A torcida não teve paciência com as falhas do Hugo quando ele vacilou no Flamengo e o Hugo acabou perdendo espaço no clube. E o Gabriel não foi diferente. Quando ele errou, foi cobrado, xingado, massacrado na imprensa e pela torcida. De grande promessa no rubro-negro, um cara que tinha um futuro gigante para construir pelo Flamengo, que muita gente apostava muito nele, ele acabou sendo escanteado e perdeu completamente o espaço no clube. Se ele entrasse, a torcida já chiava. Então, colocar pra quê? Pra que comprar essa briga? Sem espaço no Flamengo, ele foi emprestado ao Sampaio Corrêa. E ele sabia que era praticamente um caminho sem volta. Ia pro Sampaio e se não fosse bem, se não se firmasse, seria esquecido pro futebol. E passaria a rodar de clube em clube até a sua carreira acabar com aquele gosto de quem desperdiçou a grande chance da vida. E no Sampaio Corrêa foram poucos jogos que ele teve. E apesar de algumas boas atuações, ele não empolgou ninguém. O Flamengo então resolveu liberar o jogador para um clube da segunda divisão de Portugal. Ele foi de graça, com o rubro-negro mantendo um pequeno percentual do jogador. Aqui você nota que o Gabriel estava num ponto da carreira dele que ou ele virava a chave, meu amigo, ou já era, tá? Porque ele deixou o Flamengo, foi pro Sampaio Corrêa, não se destacou e o Flamengo acabou liberando ele de graça para um clube da segunda divisão de Portugal. Ou ele acordava, virava a chave e começava realmente a ser o goleiro que projetaram nele, que esperavam que ele fosse, ou, meu irmão, a partir dali era só ladeira abaixo. E é nessa hora que você tem que pegar os limões que a vida te dá e não ficar se lamentando, dizendo que é azedo, e sim fazer uma baita limonada ou, se quiser, até uma caipirinha. O Gabriel muitas vezes errou foi por excesso de confiança, por achar que ele conseguiria chegar, e isso às vezes, cara, é um problema. E hoje ele fala sobre isso e sobre um cara que estava no Flamengo que várias vezes deu um conselho pra ele que hoje ele utiliza muito na vida e quando ele tá em campo. Uma coisa que eu não esqueço do Arão é que o Arão falava assim pra mim: Gabi, entra pra jogar com medo, porque com medo você tem mais segurança de fazer as coisas, tu não vai ficar arriscando tanto pra não dar muito problema. E eu sempre fui um cara que, eu sempre gostei de jogar com os pés, não digo que sou craque e tal, gosto de jogar com os pés, gosto. E no Flamengo é fácil, mano. Tu olha pra frente, pra tu lançar. Aí tu tem o Pedro, tem o Bruno Henrique, tem o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, pra dar um passe tu tem o Gerson. Aí os zagueiros jogam, entendeu? Então eu tinha essa confiança. E o Arão me deu esse toque, cara. A confiança às vezes ela pode te trair. Então segura um pouquinho mais, seja mais sério e tal. Então assim, isso eu levo comigo até hoje. Isso que eu penso. O medo, meu irmão, às vezes é muito bom, te deixa mais ligado, mais ligeiro, sabe? Inclusive é uma reação do nosso corpo que nos ajudou e muito a sobreviver, né? O instinto de sobrevivência. E pro Gabriel
esse medo foi importantíssimo. Ajudou ele a sobreviver no futebol. E cara, o Gabriel parece que teve muito medo mesmo da carreira dele ir por água abaixo, porque o goleiro passou a pegar tudo no Santa Clara de Portugal, e na temporada passada ele foi o goleiro menos vazado de Portugal, ajudou o clube a subir para a primeira divisão do campeonato português e recebeu o prêmio de melhor goleiro da época. O prêmio coroa um pouco do que você falou da temporada. Acho que sem a ajuda dos companheiros também não seria possível. Acho que a gente veio fazendo uma temporada fantástica, não só ofensivamente, mas defensivamente brilhante. Feliz de ter recebido o prêmio, mas também feliz também de estar nessa sequência boa, da equipe estar correspondendo e da gente estar brigando pelo objetivo maior. Mas não pense você que o Gabriel parou por aí e que você vai encontrar aquele cara que quer desvalorizar ele, falando, sabe? Ah, mas na segunda divisão de Portugal é fácil, ali é moleza, né? Queria ver na primeira. Pois então, o Gabriel continua e na primeira. Agora, na primeira divisão de Portugal, o cara tá fechando o gol e segue sendo um dos melhores goleiros da Liga Europeia. Em novembro de 2024, ele foi eleito o melhor goleiro do campeonato português e agora ele já desperta o interesse de outros clubes da Europa. O Santa Clara é o quarto colocado na Liga Portuguesa e está na frente de clubes como Braga, Vitória, Rio Ave e só tá atrás mesmo dos três gigantes, Benfica, Sporting e Porto, e ainda assim segue na busca dos gigantes de Portugal. Quando ele chegou ao Santa Clara, eu quero te lembrar, ele chegou lá de graça, cedido pelo Flamengo, que manteve um percentual do jogador. Cara, ele chegou lá avaliado em 500 mil euros pelo portal Transfermarkt e hoje o jogador já triplicou seu valor na Europa e cara, ele tá avaliado em quase 10 milhões de reais. Mas calma aí, tá? Que o Santa Clara com certeza não vai liberar ele por essa mixaria, porque ele hoje vale muito mais, irmão. Um outro detalhe é que o Gabriel no Santa Clara é o responsável pelo time ter a melhor defesa de todas as ligas da Europa. Paciência é uma moeda rara no futebol e quem pede por ela geralmente é porque em algum momento acabou se arrependendo de não ter tido tanta calma assim com um ou outro jogador. E nesse caso, dá pra dizer com segurança que faltou paciência para a torcida do Flamengo, que podia ter hoje um baita goleiro no clube se tivesse tido um tiquinho mais de paciência com o Gabriel. Mas é até normal, né? Todo torcedor acaba pegando no pé, principalmente dos garotos revelados pela base. Mas olha, velho, se tivessem tido um pouquinho mais de paciência com o Gabriel, não sei não, hein? A torcida não é muito fã do Rossi, eu também não sou não. E eu acho que, olha, o Gabriel é mais goleiro que o Rossi, hein? O que você acha? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Se ele merecia ter tido mais chances no Flamengo e se você, num futuro, aceitaria o goleirão vestindo a camisa do rubro-negro mais uma vez. E ó, deixa eu te falar, falando em segunda divisão de Portugal, sabe quem tá por lá? Outra grande promessa do Flamengo. Clica aqui que eu te conto melhor essa história.